Ora bem, então, bem-vindos aqui a este módulo de meteorologia e fogos rurais. Eh, eu vou só dizer alguma coisa acerca da avaliação, porque é um assunto que eu acho que é importante esclarecer logo de princípio. Eu tentei minimizar o trabalho e, portanto, no fim de contas, o que eu vou fazer é um teste de resposta múltipla, portanto, que será resolvido por vós a partir de computador, e, portanto, isso durará 1 hora. E depois, no dia seguinte, haverá uma sessão de 2 horas em que eu aferirei, portanto, as respostas do teste, como fazendo perguntas aleatórias aos presentes, não é? Portanto, e fazendo um diálogo rápido, não é? Portanto, e acho que com estas duas formas dá perfeitamente para ter uma ideia, não é, daquilo que apreenderam do curso. Também o curso vai ter um aspecto mais prático, que é exatamente de consulta à plataforma Ceasefire, que é uma plataforma que nós organizamos aqui na Faculdade de Ciências e que é gerida pela Silvia Nunes, que também está aqui presente, e no fundo vou disponibilizar, mas isso será feito em documento, não é que eu vou disponibilizar no Moodle, qual é que é o user e a password, de maneira que possam aceder à plataforma e fazer os exercícios, não é, que eu peço. De qualquer maneira, esses exercícios não é para eu avaliar diretamente, porque senão seria uma tarefa muito complicada, mas contribuirá evidentemente para a vossa formação. Portanto, com isto eu diria que fecho a parte avaliação e acesso à plataforma. Se houver alguma dúvida, podem agora dizer-me. Se não, então passemos às coisas mais interessantes. Portanto, eu começo por me apresentar. Portanto, o meu nome é Carlos da Câmara, eu sou professor associado no Departamento de Ciências da Terra e Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também sou investigador no Instituto Dom Luís, da Faculdade de Ciências de Lisboa também. Uh, já me preocupo com o problema dos fogos rurais em Portugal desde 1991, portanto, ou seja, já há bastantes anos. Este módulo é um módulo que se traduz para mim num desafio, porque de facto os objetivos são muito grandes e por isso mesmo esta aula hoje é uma aula especial no sentido de que eu vou enquadrar os fogos rurais em Portugal não só na meteorologia, mas também na vegetação e na atividade humana, para exatamente podermos enquadrar devidamente o problema e, ao mesmo tempo, aproveitarei para falar de alguns aspectos que depois iremos olhar de uma forma mais pormenorizada, em particular nas aulas assíncronas. Portanto, começando então pelo primeiro aspecto, em que no título da disciplina vem meteorologia e fogos rurais, interessa definir cuidadosamente o que é meteorologia, sobretudo para distinguir do que é climatologia. E para isso eu vou socorrer-me de um conjunto de imagens obtidas do espaço a partir de satélites. Portanto, aqui assim, só para terem uma ideia, estão os satélites com funções meteorológicas que são geridos por agências meteorológicas e que estão no espaço. Se repararem, são bastantes dezenas. De entre esses satélites, destaco aqueles que estão neste anel azul fosforescente, que são os satélites que estão a 36 mil quilómetros de altitude, portanto estão bastante distantes da Terra, e que têm uma particularidade muito importante, é que a 36 mil quilómetros de altitude, um satélite que aí esteja
tem a mesma velocidade angular que a Terra. Quer isto dizer que ele acompanha a Terra no seu movimento de rotação. Ou seja, as fotografias, as imagens que ele obtém são sempre da mesma região. Ora, se repararem, temos aqui à volta do anel azul, temos uma constelação de satélites, uns operados pelos norte-americanos, outros operados pela Europa, este Meteosat 10 que aqui está e o Meteosat 7, todos estes são operados pela Europa. Depois temos satélites operados pela Índia, como o INSAT, temos satélites operados pela Rússia, temos satélites operados pelo Japão, ou seja, de facto, a constelação de satélites é suficientemente densa para que se tenha uma cobertura total, ou praticamente total, visto que eles não veem as regiões junto do Polo Norte e do Polo Sul, mas praticamente total do globo. E se olharmos exatamente para aqui, o que temos é uma composição dessas imagens reais, portanto, isto não é feito por computador, isto é apenas rearranjado por computador, o conjunto de imagens tomado por esses satélites todos, ao longo dos dias. Eu escolhi 2022 porque era um ano que eu tinha à mão, mas se forem ao YouTube, é fácil verem que tem muito mais anos, inclusive 2024 até já está pronto. Mas a primeira coisa importante que eu queria destacar aqui é que há muitas nuvens. Portanto, se repararmos, estão periodicamente a aparecer e a desaparecer nuvens e podem observar-se as nuvens a deslocar-se, obviamente, de acordo com a direção e a velocidade do vento. Exatamente, há uma aula assíncrona, que é a aula síncrona número 2, que podem, quando tiverem a oportunidade, fazer, e que exatamente trata dos tipos de nuvens e qual a informação que nós podemos tirar das nuvens. Eu aqui apenas vou dizer, não é, que se olharmos para aqui, vemos que, por exemplo, sobre a América do Sul e sobre as florestas equatoriais da África, vemos de facto uma espécie de puff que quase que rebentam, parecem uma espécie de explosões ritmadas pelos dias que mostram um determinado regime da atmosfera que é completamente distinto do tipo de nuvens que aparecem, por exemplo, sobre o Canadá e os Estados Unidos, ou sobre a Europa Central e a Europa do Norte, ou no Hemisfério Sul, sobre a América do Sul, sobre a Argentina, o Chile, e depois sobre a África do Sul ou sobre a Austrália, em que essas nuvens agora são muitíssimo mais, digamos, estratificadas, são manchas muito mais horizontais e que vão formando uma espécie de vírgulas, uma espécie de vórtices, se quiserem, que estão associadas àquilo que nós vamos chamar as superfícies frontais e que nos trazem chuva, como nós sabemos. Portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, as nuvens são uma espécie de traçador dos movimentos da atmosfera, ou como dizia o professor Gépino Peixoto, que era um climatologista, o climatologista mais importante português do século XX, e que foi meu professor e que nos obrigava a escrever no caderno, é que as nuvens são a caligrafia do céu sem erros de ortografia. Ora bem, é exatamente com esta analogia das nuvens que eu vou distinguir entre a meteorologia e a climatologia. Portanto, qual é o papel do meteorologista? O papel do meteorologista é, se eu conhecer a posição e a velocidade, digamos, destas nuvens todas, adivinhar, ou melhor, prever, usar as equações da matemática que traduzem as leis da física para prever em que posição é que as nuvens estarão daqui a 6 horas, ou 12 horas, ou 2 dias, ou se quiserem, é prever o tempo para daqui a uns dias. Portanto, a meteorologia é essencialmente um problema de descrição do estado do tempo, das condições atmosféricas num determinado instante, num determinado lugar, e a capacidade de se antever, ou se quiserem, de se prever, quais é que serão as condições atmosféricas que irão afetar essa mesma região dentro de 1, 2, 3, 4, 10 dias. O climatologista é completamente distinto. O climatologista é exatamente sensível àquele aspecto que eu falei em primeiro lugar, que é olhamos para as imagens sem nos preocupar muito qual é a nuvem e qual é o lugar, olhamos regionalmente e durante
um determinado espaço de tempo e vemos nitidamente que as nuvens se organizam de formas diferentes nas diferentes regiões. Como eu disse, as regiões equatoriais e tropicais é essencialmente estas explosões e estes puffs de nuvens, enquanto para norte nós vemos nuvens muitíssimo mais estratificadas. Portanto, o climatologista é uma espécie de sociólogo dos estados do tempo. O climatologista não se preocupa com cada evento sozinho, mas preocupa-se com a organização desses eventos e depois, mais ainda, preocupa-se com as razões que levam a que haja um determinado tipo de organização e não outra. E, finalmente, preocupa-se se essa organização irá mudar ao longo do tempo e, caso mude, teremos aquilo que se chama uma alteração climática, uma mudança do clima. E, nesse caso, também ao climatologista cabe tentar identificar as causas físicas que levam a essa mudança de organização temporal. Portanto, resumindo, quando eu, do ponto de vista climático, e isto é uma coisa que nós todos conhecemos, que é o clima de Nova Iorque, o que é o clima de Natal, da cidade de Natal no Brasil. Escolhi estas duas porque as conheço razoavelmente bem. Ora bem, aquilo que primeiro normalmente vemos quando se vai a um site de turismo é aquela curva a vermelho que me diz a evolução da temperatura ao longo do ano e as barrazinhas a azul que me dizem a quantidade de precipitação mensal ao longo do ano. E se compararmos estas duas cidades, vemos que os regimes, que a organização é completamente distinta. Enquanto Nova Iorque tem uma enorme variabilidade de temperatura do inverno para o verão, em Natal no Brasil é praticamente constante e o contrário se passa relativamente à precipitação. É muito mais constante em Nova Iorque e muitíssimo mais variável no Brasil, com uma estação seca e uma estação das chuvas. Portanto, se quisermos, isto é importante para tudo aquilo que se vai seguir neste curso, é importante perceber que quando eu falar de clima, estou a pensar na organização. Quando eu falar de meteorologia, estou a pensar em casos concretos e específicos. As duas coisas têm utilidade. Para a gestão, muitas vezes, eu saber qual é que é a organização é importante, mas para o combate ou para a preparação para um evento de incêndio mais grave, é muito importante eu ter informação meteorológica. Portanto, resumindo, eu costumo dizer que o clima é o que fica da meteorologia depois de esquecermos tudo o que experimentámos do tempo que fez nos dias que passaram. Ou seja, é o mesmo quando se diz da cultura, que é aquilo que fica depois de esquecermos tudo o que aprendemos. Ou seja, a cultura, tal como o clima, preocupa-se com a estrutura, com a organização e não tanto com aspectos específicos de um determinado caso ou de um determinado evento. Por isso eu costumo também dizer que o clima não se vê tal como a cultura não se vê, mas sentimos os seus efeitos. E onde é que sentimos os efeitos? Bom, sentimos, por exemplo, no tipo de vegetação. Não é por acaso que amendoeiras naturais só existem no Algarve e na terra quente transmontana, no Vale do Douro. Por outro lado, não é? Sabemos que sobreiros existem especialmente no Alentejo e em parte também do Douro. Portanto, a vegetação natural, de facto, é um indicador do clima, porque há uma espécie de seleção natural em que determinadas espécies não resistem a determinada organização do estado de tempo. Um outro aspecto é a habitação rural tradicional, em que, se olharmos para uma habitação na beira ou em Trás-os-Montes, essencialmente granítica e com janelas pequenas, se olharmos para o Alentejo ou para o Algarve, temos habitações muito mais brancas, com terraços que exatamente refletem haver muito menos precipitação e temperaturas muito mais elevadas. Ora bem, a pergunta é: e os incêndios? Será que os incêndios também têm organização? Ora bom, se olharmos para o mundo, em que o que temos aqui a vermelho são os fogos ativos identificados por satélite, neste caso um satélite de órbita polar, o satélite MODIS, se repararmos, vemos que os fogos também apresentam padrões. De facto, vemos que à medida que o ano avança, os fogos vão seguindo muitas vezes o movimento do Sol, ou seja, à medida que vamos do inverno para o verão, os fogos deslocam-se para norte, vemos que
há determinadas épocas do ano em que aparecem fogos no Canadá e na Sibéria, vemos que há determinadas épocas do ano em que aparecem fogos na Amazónia, etc. Por outro lado, ou seja, este padrão reflete, por um lado, o tipo de clima que afeta cada região e, por outro lado, afeta o tipo de vegetação. Ou seja, eu sei que na África tropical existem savanas. Como da mesma forma que no Brasil, no Cerrado brasileiro, existem savanas. Eu sei que no Canadá ou no norte da África, no norte da Europa, na Sibéria, existem estepes. Portanto, a vegetação também vai determinar o tipo de fogo. Se olharmos até para a Austrália, vemos perfeitamente, não é, que os fogos vão aparecendo ao longo do ano, vão aparecendo de uma forma, rodando ao longo do continente, não é? Vão rodando e, portanto, tudo isto tem que ver com o clima, por um lado, e tem que ver com a vegetação. Mas há um terceiro elemento que não podemos nunca esquecer. E esse terceiro elemento é as atividades humanas. E para já até vou mostrar um resultado que costuma ser menos conhecido, mas que eu acho muito interessante, e é o seguinte: se eu olhar para a atividade, para os números de fogos em África, vejo que, uh, junto aqui à África, portanto, no sul da África, existe um mínimo de atividade ao domingo. Por outro lado, se eu olhar aqui para o norte, para aqui a região A ou para a região sueste, vemos que há um mínimo à sexta-feira. Isto é um resultado muito interessante, porque sabemos que para os cristãos o dia santo é o domingo, para os muçulmanos é a sexta-feira, e portanto isto quer dizer que em dias santos há menos fogos ativos e que resultam de quê? De que a maioria dos incêndios que há em África têm que ver com atividades da população que de facto põem fogo à vegetação para determinados fins, sejam as de preparar o solo para o plantio, seja muitas vezes para a caça de pequenos animais, de roedores, em determinadas épocas, em que no fundo o fogo serve exatamente para expulsar esses roedores, ou então mesmo para fins de caça. Portanto, se formos a ver, temos aqui a terceira componente, a humana, que é extremamente importante e não podemos nunca deixar de ter em consideração. Ora bem, também não se preocupem com estes gráficos para ser mais ou menos complicados, mas num estudo que fizemos no meu grupo aqui há 2 ou 3 anos, o que fizemos foi analisar todos os eventos de fogo, e se repararem aqui à direita, são muitos eventos, são 68 milhões, mais 13 milhões, mais 4 milhões, e portanto, estes milhões todos de eventos, curiosamente, eles seguem uma determinada distribuição estatística, que não é para aqui chamada, não precisam de se preocupar com a distribuição estatística, mas o que de facto mostra é que a energia que é libertada pelos fogos, e, portanto, a energia é muito importante porque um fogo muito energético é um fogo que é difícil de combater. Um fogo menos energético é um fogo que é mais fácil de combater. Pois bem, a energia libertada pelos fogos à escala mundial segue com enorme aproximação estas curvas que aqui estão e em que, de facto, a curva a preto é o modelo teórico e a curva a vermelho, que se vê que segue muito bem a curva que está a preto, é a curva que é derivada a partir desses milhões de observações. E, portanto, no fundo, há uma ordem, portanto, se repararmos, há uma ordem geográfica, há uma ordem sazonal e agora há uma ordem quanto à libertação de energia a partir desses mesmos incêndios. Ora bem, essa ordem pode ser estudada de muitas formas. Estou aqui a escolher um estudo que foi feito pelo meu colega José Miguel Cardoso Pereira, do Instituto Superior de Agronomia, e colegas dele, como o Duarte Homme, etc., e que o que eles fizeram foi olhar exatamente para as bases de dados mundiais do fogo, em termos de
de energia libertada, em termos de densidade, em termos de variação ao longo do ano, etc. E acabaram por identificar três macro-regimes do fogo. E estes três macro-regimes, eles chamaram-lhes o fogo selvagem, o fogo domado e o fogo domesticado. Portanto, selvagem no sentido que não há qualquer interferência humana. O domado é um pouco como os leões no circo ou como os gatos em casa, em que nós coabitamos com os animais, mas não lhes impomos a vontade. E o domesticado é um bocado como os cães ou as vacas, em que, de facto, eles obedecem ao homem. E, portanto, se repararmos, os fogos selvagens que estão aqui a roxo aparecem essencialmente em zonas em que a densidade populacional é muito, muito pequena e aparecem, portanto, nas zonas florestadas e nas estepes dos climas frios, portanto, no norte do Canadá, no norte da Rússia, no interior da Austrália, no deserto, nos desertos africanos, enfim, e que o que é que se caracterizam? Caracterizam-se por ter um caráter esporádico, normalmente a origem deles é natural, a partir de uma faísca ou algo semelhante, e sobretudo por terem uma curta duração, porque a vegetação não proporciona, não é, que haja fogos muito, muito, muito grandes. Atenção, é importante perceber que há mudanças que estão a ocorrer e de uma forma cada vez mais intensa que têm que ver com as alterações climáticas. E no material suplementar a esta aula, eu vou-vos pedir exatamente que visionem um pequeno filme em que exatamente se fala do papel das alterações climáticas em alterar os regimes de incêndios, não só à escala global, como muito em particular para Portugal. O segundo macro-regime, portanto, o tal regime domado, que é o regime laranja, se repararem, aparecem sobretudo nos climas tropicais, aparece, estão a ver, no Cerrado brasileiro, aparece no Sahel africano, aparece no sul da África bastante, aparece no litoral da Austrália, aparece uma banda sobre toda a Eurásia, aparece no Vietnã e na Indonésia, etc. E, portanto, o que é que caracteriza esses fogos domados? Portanto, são domados, não são domesticados. Ora bem, predominam nas pastagens e nas áreas agrícolas, exatamente como eu vos disse, devido à ação do homem. E o que é que isso leva em termos de características? Bom, a ter uma época típica da ocorrência dos incêndios, que normalmente que coincide, obviamente, pela época seca, e é caracterizada por ter uma densidade extremamente elevada de focos de incêndio. Finalmente, a zona verde, portanto, a zona domesticada, que se repararem toda a Europa, o sueste dos Estados Unidos, enfim, são aquelas zonas em que, de facto, é o homem que, de certa forma, comanda o regime do fogo e, portanto, onde ele aparece são áreas agrícolas e nos climas úmidos e temperados e tropical e tem normalmente uma baixa incidência. Se repararem para a parte de Portugal, é interessante ver que, de acordo com este estudo, e como vamos ver com uma certa lógica, os fogos em Portugal não são propriamente domesticados, mas são mais domados, porque na realidade temos uma época de fogo que cada vez está a aumentar mais e com grande incidência. Ora bem, posto esta introdução mais geral, já agora também dizer-vos que quando se particulariza o estudo para aquelas três tipos de fogo, vemos que o tal modelo se decompõe em três e com aquilo que seria esperado, que é os fogos selvagens distinguem-se dos outros por terem uma cauda muito mais pronunciada para as altas energias, o que quer dizer que quando arde, arde mesmo, enquanto que os fogos domesticados têm muito menor tendência para haver casos extremados. Portanto, não vou explorar isto, porque seria para além daquilo que eu queria fazer nesta aula introdutória, mas é apenas para perceberem que se pode estudar os fogos de uma forma global, procurando uma determinada ordem. Bom, e então agora comecemos a fazer um zoom sobre Portugal. E a primeira coisa é
olhar para aquilo que arde na Europa. Estes dados são dados oficiais, podem ir buscá-los ao site do EFIS. Este é o relatório de 2023 e aparecem as áreas anuais queimadas na Europa e a contribuição dos vários países. Também não vou perder muito tempo aqui a analisar. No material suplementar, eu vou-vos pedir para ler um artigo muito bem feito e em que tem a particularidade de poderem passar o rato sobre esta figura e dar-vos os dados mesmo em números, e portanto podem, se quiserem, ver em termos mesmo quantitativos a contribuição de cada país, mas eu diria que, olhando, vemos que Portugal, de facto, é um dos países que mais contribui para a área queimada ao nível europeu. E, quer na Europa, quer em Portugal, vemos que há uma variabilidade muitíssimo grande de ano para ano, de várias ordens de grandeza, não é? Temos anos em que na Europa ardem 300 mil hectares, mas temos anos em que vai a 900 mil. Portanto, temos aqui um fator 3. E, portanto, é necessário perceber porque é que nós temos esta variabilidade tão grande. E eu vou tentar olhar para este problema exatamente do ponto de vista meteorológico, do ponto de vista do tipo de vegetação, do ponto de vista da organização da paisagem e do ponto de vista da atividade humana, para depois ficarmos a perceber o que é que da meteorologia temos que reter para, ou se quiserem, estudar para melhor percebermos este tipo de regime. E, portanto, para isto, eu vou usar, temos que usar sempre um esquema mental, um racional, se assim quiserem chamar, em que este esquema mental é sempre simples e é aquilo que eu costumo chamar os 3 triângulos do fogo. Portanto, a aula suplementar 01 tem exatamente material em que eu me foco sobre uma explicação mais detalhada destes 3 triângulos do fogo. Mas para já, a primeira coisa que é importante perceber é que estes triângulos são todos uns dentro dos outros, como se fossem matrioscas, e portanto eu vou começar pelo o triângulo mais dentro. E o triângulo mais dentro é aquele que nós aprendemos na primária, que é para que haja fogo, o que é preciso? Bom, se fizermos a comparação com uma lareira lá em casa, é preciso, por um lado, termos boa madeira, boa lenha, que esteja seca e que seja de qualidade, portanto é preciso bom combustível. Depois, é preciso que a chaminé tenha boa tiragem. E, portanto, obviamente, que isso quer dizer que é preciso um fornecimento de oxigênio adequado para que a combustão possa continuar, mas, antes de tudo, é preciso que haja uma ignição, porque se eu, de facto, não usar uma acendalha, a ignição não terá lugar. E, portanto, basta não haver combustível adequado, não haver componente adequado, não haver ignição, não há fogo. Portanto, este triângulo, se quiserem, podemos pensar como se fosse um circuito elétrico em que basta eu cortar o fio num destes 3 ramos e a corrente deixa de passar. Ora bem, isto é aquilo que eu estou agora a mostrar neste gráfico, em que também não quero amassar-vos muito com isto, mas percebermos que o que temos numa lareira é uma reação química, a madeira é sempre um material que é essencialmente constituído por átomos de carbono e de hidrogênio, e a reação de combustão é uma combinação com o oxigênio do ar, de que normalmente, não é, resultam dióxido de carbono e vapor d'água, portanto CO2 e vapor d'água. Por outro lado, como eu vos disse, para esta reação começar a ter lugar, é preciso que eu forneça uma energia mínima para que, do ponto de vista molecular, esta reação comece a se inicie. E depois, como esta reação liberta energia, o que vai acontecer é que esse calor libertado é suficiente para que a reação continue até que se esgote ou o oxigênio ou o combustível. E é importante também perceber que a ignição também não pode ser qualquer. Toda a gente sabe que eu não consigo, com um fósforo, acender um toro. O que eu tenho que acender primeiro é uma acendalha, um bocado de papel ou uns raminhos. Portanto, no fundo, o tipo de material é muito importante quanto à forma, quanto ao grau de secura, etc. Ora bem, quando eu agora passo para
a paisagem, portanto, agora já estou a pensar, não na lareira lá de casa, mas já estou a pensar numa porção de mato, ou numa porção de floresta, ou num terreno agrícola. Aí, o que é que acontece? Onde eu tinha combustível, passo a ter o coberto vegetal, aquilo que vai arder. Onde eu tinha oxigênio, é o estado da atmosfera que eu vou ter que considerar. Onde eu tinha ignição são os humanos. Porquê? Porque eu sei que em Portugal a esmagadora maioria dos incêndios têm origem humana. Não quer dizer que sejam pirómanos. Esse pode ser trabalho agrícola ou outro. O que interessa é essa ignição está maioritariamente, quando digo maioritariamente não é quase exclusivamente, mas numa enorme percentagem de mais de 90%, 90 e muitos por cento, devido à atividade humana. E, por outro lado, é importante perceber que nesta analogia agora também há uma diferença. Enquanto que na lareira o fogo está limitado ao espaço da lareira e normalmente o fogo acaba quando se dá a combustão completa do material, na natureza, portanto cá fora, na paisagem, o que acontece é que o fogo normalmente propaga-se e sem que arda totalmente o combustível. A forma como a vegetação é afetada e a forma como ele se propaga tem sobretudo que ver com as condições meteorológicas, mas também que ver com o arranjo da vegetação, portanto, se quiserem, com o ordenamento do território. Ora bem, eh, comecemos então por olhar para a atmosfera. Para olhar para a atmosfera, também de uma forma muito rápida, depois vamos explorar isto com mais cuidado, vou falar numa regra que é bem conhecida de todos aqueles que lidam com incêndios rurais, que é a célebre regra dos 330 e que diz que, bom, para haver um bom incêndio, tem que haver, ou um incêndio de grandes proporções, o dia tem que estar suficientemente quente e normalmente diz que a temperatura tem que ser superior a 30 graus, a atmosfera e a vegetação têm que estar bastante seca e, portanto, a umidade atmosférica deve ser inferior a 30% e o vento, que ajuda, de facto, à propagação e, e à renovação de oxigênio, tem que ser superior a 30 km por hora. Portanto, é chamada regra dos 330. Aqui eu costumo juntar um quarto 30, que tem a ver com a secura da vegetação, com o stress da vegetação, e que eu digo mais 30 dias sem chuva. Portanto, isto é o papel da atmosfera que isto é uma regra empírica, mas que depois, e isto vai ser o tema de uma das aulas, que é muito importante perceber que isto, esta ideia é depois traduzida num conjunto de índices. Há muitos, portanto, um índice é um bocadinho como os índices da Bolsa, o Dow Jones, etc. Ou seja, os números têm que ser sempre entendidos em contexto. Portanto, ou seja, o que me importa saber é se esse número vai subir muito ou vai descer muito, mas os valores dependem um bocadinho dos períodos. Pois bem, aqui é a mesma coisa. Os valores destes índices vão depender do tipo de vegetação, vão depender do local, vão depender da época do ano e têm que ser sempre analisados em contexto. Quais são estes índices? Pois bem, há muitos sistemas, eu vou exclusivamente falar do chamado sistema canadiano. Portanto, o que é o sistema canadiano? Pois bem, como a palavra indica, foi um sistema desenvolvido no Canadá e está principalmente vocacionado para as florestas de abetos do Canadá. Portanto, o índice foi calibrado, se quiserem, para esse tipo de vegetação. E tem uma vantagem muito importante, é que esses índices são todos calculados a partir de observações meteorológicas. E isso é muito, muito, muito útil, porque nós temos, normalmente, dados meteorológicos acessíveis em tempo real e cobrindo praticamente o mundo inteiro. E, portanto, o que acontece é que o primeiro nível dos índices, em que se vê aqui este FFMC, o DMC e o DC, que são abreviaturas inglesas, que eu traduzi por Índice de Umidade dos Combustíveis Finos, Índice de Umidade da Camada Orgânica e Índice de Seca. Pois bem, os especialistas em incêndio sabem que aquilo que maioritariamente arde e que contribui para que o incêndio se desenvolva e se propague é os chamados combustíveis finos, ou se quiserem a manta morta, que tem a ver com a vegetação mais rasteira.
Só raramente, quando se atingem energias libertadas muito grandes, é que passam a ter incêndios de copa, não é? Que são os incêndios mais complicados. Ora bem, este sistema canadiano preocupa-se em determinar ou em caracterizar o estado de secura dos combustíveis finos em três camadas. Aquela camada mais superficial, portanto, eu como não sou silvicultor, arrisco-me a estar a dizer asneiras, mas eu diria que é aquela espécie de caruma que nós pisamos. Depois, e esse índice, como nós veremos, tem uma variabilidade muito rápida, varia de hora para hora muito rapidamente. Depois temos uma camada de combustíveis finos mais profunda e que já tem mais memória, digamos, demora mais, varia muito mais devagar, e depois temos ainda uma camada mais profunda, que é um índice de seca, que varia muito lentamente e que tem a ver com um acumular de dias sem chuva e de dias muito quentes e muito secos. Normalmente estes três índices combinam-se em dois, que é o EASY, que é o índice de propagação inicial, e se repararem, é muito curioso, porque ele depende diretamente da velocidade do vento e depois indiretamente dos outros índices através do FFMC. E depois temos um índice de combustível disponível, ou seja, no fundo, vai-me dizer se há muita lenha ou pouca lenha, e esse índice depende dos dois outros finos. Finalmente, estes dois índices combinam-se no índice, que é aquele a que eu vou dar mais atenção neste curso, que é o chamado Fire Weather Index, ou índice de intensidade do fogo, e que me dá exatamente o grau de intensidade esperada caso haja uma ignição. Finalmente, e sobretudo para esta aula, eu vou falar ainda num índice, que é o chamado índice de dificuldade de combate, o Daily Severity Rate, como se diz em inglês, e que não é mais do que uma transformação direta do FWI através desta expressão matemática, que também não quero que se preocupem muito. O que esta expressão faz é fazer com que o índice, o FWI, que muito facilmente vai de 30 a 100, seja convertível num índice que vai mais ou menos de 1 até 4. Ou seja, a razão foi uma razão muito prática, é que os bombeiros canadianos tinham 4 níveis de alerta e, portanto, dava-lhes jeito ter algo que convertesse o sistema canadiano nos níveis de alerta. E, portanto, foi feita esta transformação que depois se revelou extremamente útil para cálculos de natureza climatológica, porque este índice DSR é apropriado para se fazerem médias espaciais e para se fazerem acumulações ao longo do tempo, ou seja, que no fundo é uma média, não é? Portanto, uma acumulação ao longo do tempo transforma-se numa média se eu dividir pelo número de dias, por exemplo. Mas, portanto, para fazer médias espaciais ou temporais, esse índice é especialmente adequado. Ora bem, o que acontece professor, é que... Professor, desculpe, é a Patrícia, professor. Sim, sim. Desculpe interrompê-lo. Aqui Sim. nós esquecemos de esclarecer uma coisa. É que eu vi que está ali o Paulo Oliveira com a mão levantada que tem uma questão. Eu não sei se devem levantar a mão ou se o professor se Repare, o pode meu ser. problema é, tem toda a razão, o meu problema é que eu estava aqui a ver o meu ecrã em pleno e, portanto, não vi, não estava a ver, não estava a Ah, ver, mas já sim, vou. sim. Mas então eu vou pedir outra coisa, que é, não tem problema nenhum, em vez de levantar a mão, interrompam mesmo e façam a pergunta. Portanto, diga. Prefiro assim. Ok. Paulo. Sim, boa tarde, professor. Boa tarde. Era quando falávamos no triângulo de fogo. O professor também já acrescentou agora um quadrado, não é? Mais 30 dias sem Repare, precipitação. vamos lá ver, não acrescentei, foi olhei para o lado atmosfera. E neste Sim, lado, a atmosfera, eu olhei para uma espécie de quadrado. Sim, de facto, isso é verdade. Está a ver o que eu quero dizer? Ou seja, eu exato. olhei para este lado da atmosfera, por sua vez, se quiser, desdobra-se num quadrado ou num triângulo. Está a ver o que eu quero dizer? E depois, a seguir, vou olhar individualmente para o coberto vegetal e depois vou olhar individualmente para os humanos. Fui Porque claro? nós, sim, ó professor, porque era esta a questão também era, ou seja, o triângulo do fogo já passou a um quadrado e com o professor Xavier Guerra já passou agora a um pentágono, não é? Porque ele Vamos também lá ver. acrescentava o Tudo tempo isto do são, incêndio. digamos, tudo isto são, se quiser, esquemas mentais, não é? Portanto, eu estou aqui a apresentar o meu,
porque dá jeito, não é, para a interpretação que eu vou propor. E, portanto, na minha cabeça, eu olho sempre para um incêndio como o resultante de 3 vertentes. Uma que tem a ver com a meteorologia, que é a atmosfera, uma que tem a ver com a paisagem, que é o coberto vegetal, e uma que tem a ver com a atividade humana, que são os humanos. Portanto, para mim, há um triângulo. Agora olhemos para o lado da atmosfera desse triângulo. E o lado da atmosfera desse triângulo é o resultado de 3 contribuições muito importantes, que é a temperatura, o vento e a umidade num determinado dia, e se quiserem um acumular de dias sem chuva, que se quiser pode ser um triângulo ou um quadrado. Mas, portanto, isto agora é a maneira como eu estou a analisar a componente atmosfera. Está a perceber o que eu quero dizer? Não estou a meter o triângulo lá dentro, não. Estou a dizer o lado atmosfera pode agora ser entendido num novo racional que integra 3 ou 4 elementos meteorológicos, a saber, a temperatura do ar, a umidade atmosférica, o vento à superfície e a quantidade acumulada de chuva. Fui claro? Entendido, entendido. Ora bem, e agora digo Sim. mais. Professor, espera aí, porque o Paulo falou aí numa questão que é interessante. Vamos lá ver uma coisa. O Triângulo do Fogo é conhecido há muitos anos por aquilo que o professor disse, que o tétara era do fogo, porque se não houver a reação química ele nunca acontece. Não é? Pois, o professor introduziu aqui esta questão da precipitação, que é muito importante, e o professor Xavier Viegas fala no tempo, mas não é clima, Paulo. É no tempo, em minutos, que o incêndio está a decorrer, porque era aquela questão que ele falava que muitas vezes, a seguir aos primeiros 20 minutos, em termos de comportamento de fogo, ele tem uma expansão muito grande que pode surpreender as pessoas que o estão a combater. Mas foi isso que eu percebi. Portanto, são Exatamente. Então, ainda bem que está a dizer isto. Eu aqui estou a pensar no comportamento do fogo, digamos, ao nível do dia. Saber se uma ignição pode ou não transformar num incêndio de grandes proporções. Eu, como, digamos, meteorologista, neste caso é meteorologia, o terceiro triângulo é que vai ser a climatologia, eu, como meteorologista, quero antever se amanhã, na Serra da Estrela, se uma ignição pode levar a um incêndio com uma determinada proporção. E, para isso, eu digo que os fatores a ter em conta são estes que estão aqui à direita. Mais ainda, esta regra é uma regra empírica, que, se quiser, é uma regra prática, mas que agora, do ponto de vista científico, se traduz neste esquema de índices, que são uma espécie de cascata de índices, em que agora, de um ponto de vista quantitativo e a partir de observações feitas para as florestas do Canadá, eu construí este primeiro nível de índice, o segundo nível que tem a ver com a propagação e a evolução do fogo, portanto, com a disponibilidade de combustível, tudo isto resumido num único índice que me dá a ideia do que esperar caso haja uma ignição. Portanto, eu não estou preocupado neste momento em saber, como o professor Xavier Viegas normalmente costuma estar, que é em fazer a dinâmica do fogo. Não. Eu estou preocupado em saber se amanhã qual a probabilidade de eu ter um incêndio de grandes proporções caso tenha uma ignição. Ora bem, e agora vem um aspecto também importante, que é este. É que a intensidade do incêndio tem essencialmente que ver com a energia libertada na frente de fogo por metro linear de frente de fogo, que é esta quantidade IB que está aqui nesta fórmula, que é a intensidade da frente de fogo. E essa intensidade da frente de fogo é determinada por uma fórmula muito conhecida que diz que essa intensidade é determinada, por um lado, pela velocidade de propagação, em metros por hora, por exemplo, e pela quantidade de combustível, por exemplo, em toneladas por hectare. Esta é uma das formas práticas de escrever essa fórmula, mas a razão que eu a pus aqui não é para me preocupar tanto com o cálculo da intensidade, mas para explicar porque é que
o tal índice EASY e o tal índice WI, quando combinados, dão FWI. Portanto, porque é que o índice de propagação e o índice de combustível, quando combinados, dão um índice de intensidade do fogo? O racional é exatamente este que está aqui. E é por isso que nós sabemos que se eu tiver um FWI de 9, a intensidade é muito pequena e é aquilo que é utilizado muitas vezes para o fogo controlado. Um FWI de 17 é um fogo já rasteiro, um FWI de 34 muitas vezes dá fogo de copa. Mas atenção, estas 3 imagens que eu fui buscá-las ao site canadiano. Estas são imagens que foram calculadas a partir, ou que são típicas da floresta canadiana. Quando nós vimos para Portugal, o problema é o tal problema dos índices da Bolsa. Estou a mudar de mercado e, portanto, os índices já não têm o mesmo significado. O que é que se pode fazer? Pode-se resolver o problema de 2 maneiras. Ou como o professor Xavier Viegas, aqui há uns anos, tentou resolver, que é, vou fazer o mesmo trabalho que os canadianos, mas para determinados ecossistemas ou determinadas culturas. E isso é um trabalho muito complicado. Nós sabemos que em Portugal, ao contrário do Canadá, a nossa paisagem, andamos 30 quilómetros e temos uma paisagem completamente diferente. Ou então, a outra maneira, que é aquela que Mata Reis, no IPMA e outras pessoas, e desde há 20 anos, ou 30 anos, o nosso grupo tem vindo a fazer, que é, no fundo, dizer o seguinte: não, eu vou usar exatamente as mesmas fórmulas que os canadianos usam, mas vou calibrar os valores obtidos para sítios específicos. E como é que se pode calibrar? Bom, a forma é muito simples. Eu calculo os índices à maneira dos canadianos e comparo com um histórico de observações, seja da área queimada, seja de energia libertada ou outro parâmetro, e depois faço modelos que ajustam uma coisa à outra. Portanto, isto é para vos dizer que, de facto, a componente meteorológica, agora, ao olhar para o histórico, indiretamente já está a assimilar o tipo de vegetação e está também a assimilar o tipo de atividade humana, porque, na realidade, os índices são calibrados tendo em conta um histórico de observações reais. Ora bem, por outro lado, temos agora, quando olhamos para o histórico, é dizer assim, então e afinal o que é que arde em Portugal e porquê? Ora bom, para já é interessante perceber que, se eu olhar para os dados do Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, do ICNF, para 24 anos, temos um resultado interessante, é que, na prática, arde mais ou menos tanto a floresta como matos e pastagens, um pouco mais de floresta, e depois arde muito menos terrenos agrícolas. Portanto, isto quer dizer que é natural que, quando eu quiser calibrar os meus índices, tenha que estratificá-los em paisagem tipo floresta, paisagem tipo mato / pastagem ou paisagem tipo terreno agrícola. Os urbanos não vou contar porque os índices que temos vindo a desenvolver é essencialmente para estes 3 tipos de que eu falei. Por outro lado, é importante perceber qual a contribuição destes 3 tipos de vegetação para a área queimada em Portugal. E os resultados são extremamente importantes, são extremamente interessantes. Claro que, se eu considerar todos os anos, tenho 49, 44, 7, que é exatamente os números que eu há bocadinho elenquei. Mas se eu agora considerar como uma espécie de limite os 300 mil hectares, de tal forma que anos acima de 300 mil hectares são anos catastróficos, e, portanto, isolar 2003, 2005 e 2017, os resultados são muito curiosos. Se repararem, se eu retirar estes 3 anos, que é a primeira coluna, já passa a ganhar o mato relativamente à vegetação, em que está 53-40. Obviamente que se a floresta ganhava um pouco quando é o total, quer dizer que, quando eu considero estes 3 anos, tenho 71% de floresta e 32%, apenas 32% de mato. O que é que, no fundo, isto quer dizer? Quer dizer que, sempre que eu tenha anos mais gravosos, isso deve-se ao facto da floresta arder. Portanto, temos aqui um papel fundamental do tipo de coberto vegetal relativamente à gravidade meteorológica. E, portanto, quando eu agora estudar neste módulo a gravidade meteorológica,
é muito importante não esquecermos, portanto, não fazermos de especialistas em que estamos a olhar apenas para o ventrículo esquerdo do coração, esquecendo tudo o resto, mas perceber que a meteorologia vai ter uma ação distinta consoante a gravidade. E os anos graves de incêndios são sempre quando a floresta é particularmente atingida. Nos anos em que a meteorologia tem uma componente menos incisiva, são anos em que quem ganha de longe são os matos. Ora bem, outra coisa importante perceber é, e dentro da floresta, o que é que arde em Portugal? Pois bem, se repararmos, de facto, aquilo que arde mais são pinheiros, sobretudo pinheiro bravo, seguido de eucalipto, e finalmente, não é, temos os outros casos, que são praticamente, não é, não importantes. A pergunta então que se põe daqui, se eu olhar para este gráfico de uma forma, digamos, menos crítica, podemos concluir coisas como, sim senhor, os carvalhos ardem menos do que os eucaliptos, e daí vem a noção da árvore bombeira. É um conceito com que eu não estou de acordo, porque estudos feitos por José Miguel Cardoso Pereira e colegas, e em Espanha, etc., mostram claramente que o fogo não é discriminatório em termos de espécie quando é suficientemente intenso. Ou seja, se eu tiver um fogo muito intenso, até um arrozal arde. E, portanto, é importante perceber que aquilo que distingue o comportamento do fogo vai ser a paisagem estar a ser gerida ou não estar a ser gerida. Já vou mostrar a seguir que assim é. Ora bem, mas antes disso eu queria dizer como é que se sabe que o fogo não discrimina. Foi com uma técnica muito interessante, que é aquela que é aplicada por biólogos a determinadas espécies animais para saber se uma determinada espécie pasta determinadas espécies de vegetação em detrimento de outra, e, portanto, desenvolveram técnicas estatísticas de análise discriminante em que, no fundo, permite saber se há, de facto, uma escolha do animal relativamente ao tipo de planta que vão comer. Aqui fez exatamente a mesma técnica. Portanto, admitiu-se que o fogo é um herbívoro e depois, usando as mesmas técnicas, foi-se ver se de facto o fogo discriminava em termos daquilo que, entre aspas, comia, em termos daquilo que ardia. E o que se ficou foi que, se eu tenho fogos fracos, então sim senhor, há discriminação. Se eu tenho fogos intensos, então não há discriminação. E quando eu tenho fogos intensos, onde é que há discriminação? É essencialmente se, de facto, a vegetação é gerida ou não é gerida. Se, de facto, há combustíveis finos que se desenvolvem e permitem que o fogo se desenvolva em altura ou não. Ora bem, portanto, este é um exemplo que eu estou a mostrar aqui do Paulo Fernandes da UTAD, em que, no incêndio de Góis 2017, o que ele mostra é que, de facto, tenho uma área gerida de eucalipto e tenho uma área, na área que está gerida, que é esta que se vê aqui perfeitamente a verde, que se vê perfeitamente que está gerida, que não ardeu e a área não gerida ardeu. Um outro exemplo, este proveniente do incêndio de Monchique 2018, que eu conheço bastante bem, em que, de facto, se olharmos, vemos que arde a paisagem e a parte gerida de eucaliptos, que teoricamente seria uma árvore que arde de excelência, não é? Portanto, na realidade, se ela for gerida, não arde. E, finalmente, temos aqui um outro exemplo, em que podia mostrar muitos outros, em que tenho uma área gerida, em que apenas os eucaliptos estão no bordo, é que vê-se que foram atingidos, mas não arderam, secaram, exatamente pelo efeito radiativo daquilo que ardeu completamente ao lado. Ora bem, para ainda tentar convencer-vos de que assim é, está aqui, no caso de Monchique, temos aqui um mapa da cicatriz do incêndio de Monchique 2018, em que o colorido, portanto, à medida que vai ficando mais vermelho e grená, quer dizer que a vegetação
foi mais afetada, portanto, dá uma medida do efeito do fogo na vegetação. E aqui está aqui este retângulo que está amplificado aqui e vemos que há aqui uma série de áreas que estão a cinzento, ou seja, não foram nada afetadas. A primeira coisa que nos pode pensar é, sim senhor, eram áreas em que não havia vegetação por qualquer motivo, era rocha, áreas rochosas. Pois bem, aqui está a sobreposição de floresta gerida. Portanto, o que eu quero também dizer é que quando eu tenho a meteorologia que vai ter um determinado impacto no comportamento dos incêndios, tenho que ter muito em atenção o tipo de vegetação e o tipo de gestão que está a ser feito. Eu não sei se agora querem fazer Estávamos nós aqui a falar da componente vegetação, fecha este assunto e agora vamos para a componente humana. E a componente humana também fui buscar este gráfico dos tipos de incêndios de 20 anos de incêndios, em que, de acordo com a fonte de dados que eu fui, que é oficial, mais de metade não foram investigados, mas como investigados foram à volta de 240 mil, que já é mais do que suficiente para se fazer uma estatística. E, portanto, desses que foram investigados, 73 mil ou 74 mil têm origem desconhecida, mas ainda sobram 120 mil que foram. E a parte interessante é que, primeira coisa, causas naturais, portanto, como, por exemplo, relâmpagos, normalmente é isso, ou corresponde a uma fração extremamente pequena, portanto 0,3%. Isso não quer dizer que as causas naturais não sejam também importantes. Basta lembrar que este ano o maior incêndio, que foi o de Mangualde, né, se eu não estou em erro, foi devido a uma trovoada seca. Portanto, atenção, o facto de serem poucas não quer dizer que não possam ter grandes efeitos. Mas o que é importante aqui para a discussão é que 15% corresponde a um uso negligente do fogo. Portanto, no fim de contas, quer dizer que não foram acauteladas medidas para que uma ignição não desse origem, portanto, a um incêndio de vegetação. E depois temos aqui as intencionais e reacendimentos. São dois outros aspectos que eu acho que é importante também sublinhar, mesmo do ponto de vista meteorológico. E porquê? Porque, de facto, o reacendimento tem muito que ver também com condições meteorológicas. E como eu vou mostrar, no nosso site, no Ceasefire, temos exatamente mapas que nos dão a possibilidade de haver reacendimento e, portanto, se no rescaldo eu tenho que ter mais ou menos cuidados. E estou a lembrar-me, por exemplo, agora, no incêndio que me tocou, porque eu estava lá muito perto, o incêndio no Algarve, em 21 de setembro, se eu não estou em erro, e que começou relativamente perto de Lagos e depois quase que chegou a Lagos. Houve uma altura em que o incêndio estava praticamente dominado e depois eu fiquei espantado porque no dia seguinte estava outra vez estava reativado e as notícias diziam que tinham sido projeções que tinham saído para fora do perímetro, para fora do perímetro que estava a ser controlado e que isso não estava a ser esperado. Portanto, os reacendimentos são uma causa, mas atenção, uma causa que também tem que ver com a parte meteorológica. E outro aspecto, que apesar de não ser a minha especialidade, mas que eu sei e é importante mencionar, é que nos intencionais, isto não quer dizer que seja piromania ou razões económicas, não.
há um estudo muito interessante que está disponível na net, feito por uma psicóloga da Polícia Judiciária. Portanto, esse estudo é acessível a qualquer um. É uma, digamos, essa psicóloga, que eu não me estou a lembrar do nome, digamos, uma profiler, não é? Portanto, para quem viu aquelas séries americanas de crime, portanto, é aquelas que são capazes de fazer o perfil psicológico do criminoso. Aqui é exatamente o mesmo tipo de técnica, e o que está demonstrado nesse relatório é que a piromania é uma percentagem ínfima. A esmagadora maioria são ou deficiência mental, ou alcoolismo, ou rixas familiares, ou rixas entre vizinhos, etc. Portanto, o que eu quero dizer é que a componente humana é muito importante, mas muitas vezes também mal interpretada. E outra coisa que é muito importante também ter atenção é que o número de ignições é completamente inaceitável, e comparado com o número de ignições que há nos outros países da Europa, então ainda é mais inaceitável. Ou seja, nós temos, de facto, muito mais ignições do que aquela que deveríamos, e essas ignições têm que ver essencialmente com comportamentos que se desviam daquilo que deveria acontecer, seja por negligência, seja por intencionalidade, mas tudo se resume ao facto de eu ter ignições com condições meteorológicas que não são compagináveis com a existência de ignições. Ora bem, portanto, se eu olhar agora para o fogo, portanto, agora é a nova visão, o terceiro triângulo do fogo, agora já não tanto. Portanto, tudo o que eu falei até agora foi sobre eventos específicos. Portanto, se quiserem, pirometeorologia, meteorologia do fogo. A contribuição da meteorologia para a existência de fogo, quando eu tenho a cooperação de uma vegetação desordenada, de padrões de vegetação inadequados e, além disso, o número de ignições não aceitáveis. Agora vou olhar para a terceira forma de olhar para os fogos, que é olhar para um conjunto, digamos, de 20 anos ou de 30 anos. E então, onde está a atmosfera, está clima. Ou seja, está a organização dos estados do tempo. Eu vou-me preocupar em saber até que ponto é que dias com uma meteorologia que induz à propagação e ao desenvolvimento de fogos, portanto, esses dias se relacionam com a quantidade de área ardida num determinado ano, e em como é que conjuntos de anos em que a meteorologia, de facto, mostra-se que se agravou, tiveram um impacto nos incêndios. Por outro lado, onde estava coberto vegetal, agora está mesmo o ordenamento do território, está a paisagem. Finalmente, agora onde está o humano, está a população, ou seja, o facto da população estar a envelhecer, como sabemos está a acontecer no interior, o facto da população estar a diminuir, há uma desertificação humana, porque há uma migração massiva do interior para o litoral, em que é que isso pode afetar o tipo de incêndios, nomeadamente em número de incêndios e em intensidade desses mesmos incêndios. E, portanto, um primeiro resumo está aqui. Nós temos aqui um quadro, um mapa, que mostra aquilo que ardeu em Portugal de 1980 até 2023, que faz quase 5 milhões de hectares e corresponde a 54% do território. Atenção, quando eu digo 54% do território, não quer dizer que a mancha vermelha seja 54%. Obviamente não é. O que quer dizer é que há regiões do país que arderam muito mais do que uma vez. Há regiões que arderam 2, 3 vezes, 4 vezes, chega até 8 e 9 vezes. Portanto, no fundo, a ideia é tentar perceber porque é que os fogos ocorrem onde estão a ocorrer e, digamos também de uma forma simples, esta aula é exatamente para dar uma espécie de panorama geral do problema. Eu diria que, em termos climatológicos, a contribuição das condições extremas de dias quentes e secos
vão diminuindo a intensidade do sueste para o noroeste. Nós sabemos que, à medida que vamos para o interior de Portugal, climatologicamente, vamos ter a temperatura a aumentar. À medida que vamos para sul, climatologicamente, a temperatura aumenta. Concorrentemente, a umidade diminui. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista estritamente meteorológico, o sul é muito mais perigoso do que o norte. Mas, atenção, com este raciocínio, eu diria que o Saara também tem condições para arder. Do ponto de vista de temperatura e do ponto de vista de umidade, nada melhor. Não arde porque não há lá nem vegetação, nem humanos. Então olhemos agora para a componente vegetação. A componente vegetação, o que vai acontecer é que exatamente eu vou ter mais biomassa, onde começa a haver mais umidade e onde começa a haver temperaturas mais amenas. Ou seja, nós sabemos que de facto, a vegetação vai se tornando progressivamente mais densa à medida que eu vou olhando para norte. E, portanto, o que vai acontecer é que eu tenho aqui um comportamento oposto entre a meteorologia que vai sendo menos favorável à medida que eu vou de sul para norte, mas a vegetação que vai sendo cada vez mais favorável à medida que eu vou de sul para norte. Ou seja, o que vai acontecer é que eu tenho dois opostos, onde é que haverá condições ótimas, onde eles se encontram, que é exatamente no centro do país. Portanto, o centro do país, isto obviamente que é uma interpretação muito simples, depois há outros fatores que eu vou ter que ter atenção, mas é dizer, de uma forma geral, digamos, há climatologista, não a pintura, mas a impressão é esta. Não admira que o centro de Portugal seja aquele onde eu tenho fogos muito mais intensos. E depois, agora, atenção, mas no sul também arde exatamente onde? Onde é a parte vestada e, portanto, não admira que eu, na zona de Barlavento, do Barlavento Algarvio, tenho aqui a barra, portanto, aqui a região de Monchique e arredores, e depois tenho na zona de Sotavento, não é? Toda a parte, não é? Também de serrania. E depois, quando eu vou para norte, começa a densidade da população e o tipo de povoamento a ser também extremamente importante. Nós sabemos que nas zonas do Minho é altamente povoado, com imensa vegetação espaçada por casario e, portanto, a tendência é eu ter muitos focos, normalmente pequenos, mas se as condições meteorológicas forem muito favoráveis, tenho grandes incêndios, como se vê no Gerês, etc. Por outro lado, no interior começo a ter menos população e começo a ter padrões de vegetação muitíssimo mais extensos. Porquê? Porque como a agricultura quase desapareceu, o efeito tampão que tinha a agricultura é muitíssimo menos eficaz, para além de eu ter extensões de monocultura muito maiores, seja de pinhal, seja de eucaliptal. E depois ainda tenho uma população muitíssimo menos densa e, pior ainda, que deixou de viver à custa da exploração da mata e da floresta envolvente. Porquê? Porque, de facto, nós progredimos do ponto de vista de recursos e, portanto, já não há necessidade de eu ter que ir ter que limpar a mata para fazer cama ao gado ou para fazer lareira em casa e, pura e simplesmente, muito do gado caprino e ovino desapareceu e que também fazia uma limpeza natural. Portanto, no fim de contas, quando eu estiver a olhar para a meteorologia, e apesar de eu, forçosamente, nas aulas que vão seguir, eu vou cada vez falar menos da vegetação e cada vez falar menos da parte humana, eu tenho sempre que perceber a meteorologia tendo como pano de fundo toda a componente paisagem e toda a componente população. E eu vou agora mostrar-vos alguns estudos que nós fizemos relativamente a este comportamento, digamos, de regime de fogo. E o que eu tenho aqui é, para Portugal de 1980 a 2023, a tal série temporal que já apresentei atrás, mas agora em que tento realçar dois aspectos, que é aquilo que se passa antes de 2000 e aquilo que se passa depois de 2000. E o que nós vemos é que, depois de 2000, se tirarmos 2003, 2005 e 2017, eu diria que até nem sequer há uma grande diferença no comportamento. E a olharmos para essa diferença, até seria um ligeiro decréscimo da gravidade dos anos.
Portanto, no fundo, se quisermos, eu posso olhar aqui para este macro-regime, portanto, com esta visão que eu tenho de climatologista, que é uma visão de 30 anos, mais ou menos, em que aqui até nem são 30, são 40, mas quer dizer, os primeiros 20 são caracterizados por ter muito menor variabilidade do que os segundos 30, em que essa variabilidade é incrementada pelo aparecimento de casos extremos. O que está aqui à direita é a maneira como um climatologista olha para a meteorologia, se quiserem, ou seja, qual é que é o efeito da meteorologia. E lembram-se de eu ter, julgo que se lembram, de eu ter falado no tal DSR, que era um índice que era derivado do FWI, que era muito bom para se fazer médias e para se somar. Pois bem, o que está aqui neste gráfico é exatamente esse DSR, que é primeiro somado para todos os pontinhos do nosso modelo, que são uma grelha regular, para Portugal. Ou seja, para cada dia do ano, eu faço uma média do DSR espacial. E depois, a seguir, faço isso para 1 de janeiro. E depois faço para 2 de janeiro. E depois o que é que eu faço? Somo a média de 2 de janeiro com a média do 1. E em 3 de janeiro somo o 3 com o 2 e com o 1. E assim sucessivamente, ou seja, eu vou acumulando estes DSRs médios para Portugal, dia a dia, até que chega a um determinado máximo no fim do ano. O que é que se vê na prática? É que este índice, apesar de ser muito simples, traduz o impacto do dia a dia meteorológico, das condições meteorológicas médias no dia a dia, e o que vai acontecer é que ele acaba por, quanto maior foram o número de dias gravosos. E basta olhar para aqui, e se reparar, olharmos aqui para o lado direito, vemos que em 2005 e em 2017 tenho os dois grandes picos da meteorologia acumulada, e portanto não admira que, de facto, a meteorologia tenha tido um efeito nestes 2 anos. Mas, curiosamente, em 2003, se repararem, isso já não acontece. E é um assunto interessante, depois podemos falar, mas seja como for, eu olho para, de uma forma global, se agora está a preocupar-me por um determinado ano individual, e parece mais ou menos evidente que há uma certa correlação entre aquilo que se passa do lado da gravidade acumulada meteorologicamente, e que é dado por esta soma destes DSRs, e o lado esquerdo, que é a área queimada anualmente. Ora bem, por outro lado, também é interessante ver que este acúmulo, este acumular das situações meteorológicas tem vindo a agravar-se ao longo dos anos, como está aqui marcado por esta reta que indica este aumento. Ou seja, se isto fosse o gráfico do rendimento de uma empresa e eu tivesse herdado a empresa, estava feliz porque a empresa ia de vento em popa, porque vai rendendo, vai tendo um lucro cada vez maior à medida que o tempo passa. Infelizmente não é o lucro de uma empresa, mas é o acumular da gravidade da meteorologia diária acumulada para cada ano. Ora bem, com isto, e não vou agora explicar como é que isto se faz, eu sou capaz de ajustar um modelo. Portanto, atenção, este modelo dá probabilidades de eu ter uma área ardida grande. Se repararem, é um modelo que tem uma cauda, mas atenção, eu não vou dar probabilidades. A única coisa que eu vos quero convencer é que o modelo é bom. E como é que eu vejo que o modelo é bom? Quando eu comparo aquilo que é modelado, este modo quer dizer modelado, e aquilo que é observado, que é a parte empírica. E se repararmos, vemos que o modelado e o observado andam muito ao longo desta curva, exceto para estes 3 anos, que são 3 anos extremos, que é os tais 2017, 2005 e 2003. Qual é a interpretação? É dizer, bom, de facto, o modelo, como todos os modelos, para casos muito extremos, ele não se consegue ainda ajustar. Mais ainda, este modelo que aqui está tem a particularidade de quê? De que, quando eu ajusto o modelo para os anos, tenho em conta o tal gravidade meteorológica acumulada para cada ano. Ou seja, na realidade, eu vou ter em conta esta informação quando tento modelar esta no meu modelo. É isto que eu estou a tentar mostrar aqui. Se repararem, não liguem aqui ao Pantanal, devia tê-lo retirado, não é? Porque isto é para o Brasil, mas não importa. Olhemos aqui para este gráfico aqui, e o que é que eu quero dizer? Estas cores aqui dá-me uma ideia da probabilidade de eu ter um ano complicado. E se repararem, 2005 tenho a probabilidade de ter um ano muito complicado,
2017 tenho a probabilidade de ter um ano muito complicado e, portanto, aquilo que eu quero que vocês retenham é que, com um modelo muito simples, em que a única informação que eu dou é o acumular da meteorologia até ao final do ano, eu consigo ter uma modelação muito razoável daquilo que é observado, que é a curva a preto. E, mais ainda, quanto mais dentro da banda do vermelho tiver, maior é a probabilidade de eu ter observado esses valores. E se repararem, boa parte dos anos até calham dentro da banda a vermelho, que é entre, digamos, os chamados percentis 25 e 50, e, portanto, na realidade, eu tenho condições mais ou menos intermédias. Portanto, o que eu quero aqui dizer, portanto, sem entrar em grandes complicações, é eu consigo, de certa forma, compreender a área total ardida em Portugal no final do ano, apenas tendo em conta o acumular das condições meteorológicas que se observaram? E a resposta é um redondo sim. Há uma exceção, que é 2003. Já agora, aqui para o Pantanal, é exatamente para mostrar que no Pantanal do Brasil, para o qual nós também fizemos um estudo, e que eu retirei isto exatamente de um estudo que fizemos para o Pantanal, aquilo que eu queria transmitir é que, de facto, este racional é aplicável a ecossistemas muito distintos, até funciona bem no Pantanal, mas pronto, vai ser a única coisa que eu vos queria dizer, e, portanto, aqui também é dizer, para que é que serve este modelo? Olhem, por exemplo, serve para uma coisa interessante, que é dizer, será que com este modelo eu consigo explicar o agravamento que eu observei das condições meteorológicas em Portugal quando eu mudo dos primeiros 40 anos para os segundos 40 anos? Estou a ver aqui 80 2009 a 94 2023. E a resposta é um redondo sim. O facto desta curva à laranja estar para a direita quer dizer que a probabilidade de eu ter anos mais complicados passa a ser muito maior. Ou seja, reparem como, só olhando para a meteorologia, eu sou capaz de explicar a razão porque nos últimos anos temos tido casos extremos, que são raros, mas que são absolutamente catastróficos. E o mesmo acontece no Pantanal. Já agora, também temos aqui outra forma de olhar para o problema. Eu estou a falar nisto porque, muito provavelmente, este conceito vai aparecer, que é o chamado período de retorno. Quando eu tenho um evento perigoso, eu posso dizer, em vez da probabilidade dele acontecer, digo qual é que é o período típico em que um determinado acontecimento pode voltar a acontecer. Ou seja, dando um exemplo muito simples, se eu lançar dados com um dado equilibrado, qual é o período de retorno de 3? É dar a volta de 6 em 6 vezes quando eu lanço o dado. Porquê? Porque a probabilidade de sair 3 é 3 em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, é 1/6 das vezes. Se ele me sai 1/6 das vezes, quer dizer que me vai repetir-se em média 6 em 6 vezes que eu lanço o dado. Aqui o lançar o dado é eu lanço o dado a cada ano e, portanto, eu posso ter uma ideia de qual é a probabilidade de eu ter um fogo de 100 mil hectares ou de ter um fogo de 220 mil hectares. E o que é muito interessante ver é que na segunda metade o período de retorno é muito mais baixo. Se repararem, por exemplo, para fogos de 220 mil hectares, uma coisa que só ocorreria em média de 22 em 22 anos, passa a ocorrer em média em menos de 10 anos. E, portanto, o que eu vejo é que, de facto, as condições meteorológicas têm um impacto muito interessante, que é não só do facto dos incêndios grandes serem mais frequentes, mas desse impacto ser, sobretudo, nos anos completamente anómalos em que arde muitíssimo mais, que é onde eu vejo o decréscimo maior, não só do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista relativo. E o mesmo acontecia para o Pantanal. Portanto, finalmente, a ideia que eu queria transmitir ainda hoje é, e então, as ignições. Será que as ignições têm algum impacto? Isto porquê? Porque para responder a determinadas perguntas que às vezes nós fazemos ou a nós próprios ou que nos são feitas. E que é o seguinte: será que vale a pena eu fazer um controle de ignições?
E há pessoas que dizem, não vale a pena, porque como os grandes fogos resultam de uma ignição em que levam um fogo sem descontrole, mas são de um pequeno número de ignições, o que é que me interessa controlar as ignições se vai ser uma pequena quantidade a responsável por grandes fogos? Um outro argumento é, não senhor, e o exemplo que se dá muitas vezes é o da estrada, quer dizer assim, nós sabemos que o número de desastres graves resultantes, por exemplo, de excesso de velocidade ou de resultantes de ultrapassagens perigosas são uma pequeníssima percentagem. Portanto, ou seja, boa parte das pessoas com excesso de velocidade não causam acidentes e muitas vezes as ultrapassagens perigosas não resultam em nada. Então, para que eu estar a controlar? Ora, nós sabemos que vale a pena controlar, vale a pena eu pôr sinalização de que não se deve ultrapassar, ou pôr limites de velocidade e depois ter coimas. Ou seja, essa é a segunda opinião. O que é que acontece? Aqui no nosso grupo, tentamos dar resposta a esta pergunta de uma forma racional. Quer dizer, as duas maneiras de olhar são plausíveis. Vamos ver se de facto um controle de ignições tem algum impacto ou não, e faço isto de uma maneira objetiva. E então, aquilo que eu vou mostrar para fechar esta aula é como as ignições, qual é o papel das ignições nisto tudo. E, portanto, se olharmos para aqui, isto são os dados brutos das ignições provenientes do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, ICNF. E o que se vê é que de 80 até 90, até aos anos 90, há um crescimento, ou se quiser até 95, um crescimento muito grande de ignições. E depois a seguir tem-se uma espécie de patamar e depois as ignições começam a decrescer. O que acontece é que a razão deste crescimento é conhecida. Por um lado, tem a ver, tem o efeito Covid, em que sabemos que a seguir ao Covid de 2017 houve muito mais pessoas que ficaram em casa e, portanto, é natural que houvesse menos atividade de focos. E, por outro lado, houve o efeito catástrofe de 2017, em que, de facto, as pessoas, com as mortes horríveis que houve, quer no 15, quer no 17 no 15 de junho, no 17 de junho, quer no 15 de outubro, de facto, levou a que as pessoas tivessem mais cuidado. E um terceiro fator, que para mim acho que é fundamental, é as campanhas todas de sensibilização que foram feitas, desde as aldeias seguras, etc, etc. O meu problema era aqui, estes aqui. E estes aqui nós sabemos que, de facto, são artificiais, porque resulta de formas diferentes que se foram implementando para contabilizar as ignições. O problema é, então, como é que eu consigo corrigir? E, de facto, conseguiu-se corrigir de uma forma interessante, que eu podia não dar, mas eu achei que é irresistível, para vocês mostrarem como é que às vezes, para vos mostrar como é que às vezes se consegue fazer omeletes, não é sem ovos, mas com relativamente poucos ovos. E o que está aqui é um mapa que tem a área total ardida para cada... a imagem agora das ignições? Sim, está a aparecer um gráfico. Ok, ótimo. Ignições, Então vamos exatamente. voltar. Portanto, temos aqui o gráfico das ignições, em que, se olharmos para este gráfico, vemos que há um decréscimo acentuado a seguir a 2017, ou se quiserem, olhando até a seguir a 2014, por aí, e que é atribuível a uma maior sensibilização da população, sobretudo a partir de 2017, devido aos eventos extremamente sérios, não é? do 17 de junho e do 15 de outubro. E também se sabe que é o efeito também pós-Covid, não é? Em que havia menos, as pessoas estavam mais em casa. Portanto, esta diminuição é, digamos, explicável. Depois temos um período aqui que vai dos anos 90 até 2014, 2015, se quiserem, em que há uma espécie de estabilização. E depois há aqui uma subida abrupta desde os anos 80 até aos anos 90, e que essa é mais difícil de se explicar. Ora, sabemos que esta subida é essencialmente devida a mudanças na política de registro de ignições. Ora bom, então havia duas soluções. Ou desistia de analisar os dados antes dos anos 90, ou então arranjava uma solução. Ora bom, vou mostrar-vos a solução encontrada,
e que, apesar de não ser diretamente relacionada com o curso, mas que eu acho que é interessante para vos pôr a pensar. E a ideia é esta. O que está aqui neste gráfico é a relação que há entre a área total ardida. Se eu somar todos os eventos, a área ardida de todos os eventos, ou se eu me restringir apenas à área ardida superior a 5 hectares. E o que é que eu vejo? Vejo que, na realidade, a área total ardida, como é óbvio, vai depender exclusivamente ou quase exclusivamente dos grandes fogos e, portanto, restringir, não contar com os inferiores a 5 hectares ou contar com todos, reparem que eles estão praticamente alinhados ao longo de uma reta, o que mostra que é basicamente a mesma coisa. Mas se eu agora olhar, não em termos de áreas ardidas, mas em termos das ignições que deram origem a cada um destes eventos, e se eu tiver o cuidado de somar, de fazer a relação entre ignições, todas as ignições, e todas as ignições, menos aquelas que deram origem a fogos inferiores a 5 hectares, nota-se uma coisa muito interessante. É que de 1980 a 1990, que é o que está aqui a verde, a relação é completamente distinta da relação de 91 a 2023. Então, o que é que isto sugere? Sugere dizer, olha, uma maneira de eu conseguir corrigir as ignições é, pura e simplesmente, eu aplicar a mesma regra, a mesma função que eu tenho de 91 a 2023 ao período de 80 a 90. Ou seja, quando eu observo aqui este verde, não é? Na realidade, o que acontece é, eu em vez de prever o que está aqui por esta reta, o que eu vou prever é o que está por esta. Quando eu faço essa correção, a magia acontece. Ou seja, eu não vos posso provar que isto é o que de facto aconteceu. Mas há uma coisa que eu indiretamente me faz acreditar no que estou a dizer, é que de facto, fazendo esta correção, não há um crescimento abrupto das ignições, há mais ou menos um período em que as ignições são mais ou menos constantes, a que se segue depois um período de decréscimo. Portanto, isto vale o que vale, mas é como hipótese de trabalho. E agora vamos aplicar isto àquilo que aquilo que eu já tinha apresentado atrás. Estes dois primeiros quadros já eu tinha apresentado atrás, que é as áreas ardidas entre 80 e agora 2024, porque o estudo já é mais recente e já utilizámos 2024. A Silvia Nunes teve a amabilidade de me buscar estes dados. A componente meteorológica também vai até 2024. E agora as ignições que têm um patamar e depois a seguir um decréscimo. E agora, o que é que acontece? Em vez de 2 períodos, eu vou considerar 3 períodos. Porquê? Porque, no fundo, vai ser o seguinte. As condições meteorológicas têm vindo a agravar-se. A meteorologia, o número de ignições tem vindo a decrescer. Então eu vou arranjar 3 períodos, que é este primeiro em que as condições meteorológicas eram mais ou menos amenas e as ignições eram, digamos, razoavelmente altas. Depois tenho um período em que tenho ignições altas e condições meteorológicas a agravarem-se, e depois tenho condições meteorológicas ainda a agravarem mais, mas agora com as ignições a diminuir. Então o que é que se fez a seguir? Fizemos exatamente a mesma coisa, que é o que está aqui a preto, juro-vos a pé juntos, que é o mesmo modelo que eu vos apresentei anteriormente, em que só entrava as condições meteorológicas, todas elas acumuladas até ao fim do ano. O que está a vermelho é entrando com as ignições. E o que é que eu vejo? Vejo quando entro com as ignições, a curva desloca-se para a esquerda, o que quer dizer que a diminuição de ignições teve um impacto na probabilidade de ocorrência de anos muito graves. E, portanto, mostra que vale a pena eu controlar as ignições e que não é verdade a ideia que eu estava a dizer. Sim, senhor, as ultrapassagens, o excesso de velocidade são responsáveis por um número muito pequeno de acidentes, não vale a pena estar a controlar. Nós sabemos que nos carros, no tráfego, na parte de trânsito e de acidentes diários,
vale a pena controlar. E aqui mostra também que vale a pena controlar. E mais ainda, o modelo fica melhor, e se repararem, se lembrarem que a qualidade do modelo tem a ver com o grau de ajuste relativamente a esta reta, o modelo a vermelho, que é quando entra com as ignições, fica tudo muito mais próximo da reta do que no número a preto, ou seja, eu melhoro o modelo, e sobretudo a parte interessante não é melhorar o modelo aqui, é melhorar o modelo aqui, porque estar a puxar este fogo para aqui e este para aqui é muitíssimo significativo. Então agora eu posso repetir os exercícios que tinha feito com este modelo que tem as ignições. E que, o que é que eu quero mostrar? É que, de facto, acontece aquilo que é expectável, que é, no primeiro terço de anos, em que eu tinha bastantes ignições e tinha uma meteorologia, digamos, moderada, a curva a vermelho está para a esquerda da verde. Porquê? Bom, porque na realidade a meteorologia serviu para agravar os fogos. E depois, a seguir, quando eu tenho o intermédio, em que tenho tudo agravado, o que acontece é que, se repararem, o que vai acontecer é que eu tenho novamente, não é? Portanto, a meteorologia a agravar os fogos. Mas agora, quando eu diminuo as ignições, é a primeira vez que eu diminuo as ignições, o que é que vai acontecer? A meteorologia, portanto, mesmo com meteorologia, a curva vai para a esquerda. Ou seja, digamos que é a prova provada de que vale a pena controlar as ignições e que, portanto, meteorologia sozinha é muito má, mas meteorologia talvez seja controlada pelas ignições. E, portanto, isto que está aqui, agora não em termos da distribuição, em termos da curva, novamente vejo outra vez a mesma mensagem, que é no terceiro terço de anos, o impacto das ignições é notório, porque a curva a vermelho vai para a esquerda, o que quer dizer que a probabilidade de danos gravosos diminuiu. E se eu agora olhar para isto em termos de períodos de retorno, reparem que é extremamente interessante. Quando eu utilizo o modelo com as ignições, que é o modelo a laranja, desculpem, o modelo com ignições, o que vai acontecer é que as ignições, quando eu vou para 2010, 2024, ao contrário de só quando considero a meteorologia, que levaria a que os períodos de retorno são menores, ou seja, é mais provável eu ter anos muito graves, acima de 300 mil hectares, quando eu tenho em conta as ignições, em vez de diminuir o período, o último terço, aumenta o período, ou seja, passa a ser mais espaçado o retorno. Ou seja, volto outra vez a insistir, quando nós olharmos para a meteorologia, nunca podemos esquecer que meteorologia é uma condição necessária, mas não é suficiente. Se eu tiver uma paisagem, se eu tiver um território ordenado e se eu tiver uma política limitadora de ignições, o papel da meteorologia será menor. Por outro lado, também é interessante ver que fogos grandes em anos anteriores têm um impacto grande nos anos seguintes. Este gráfico, este mapa foi feito pelo Paulo Fernandes, eu roubei-o ao Paulo Fernandes, e se repararem, temos aqui tudo o que ardeu anterior em 2017, que é aquilo que está a branco, depois o que ardeu de 2018 a 2024 e o que ardeu agora em 2025, isto até mais ou menos setembro. E aquilo que o Paulo Fernandes tentou convencer é que boa parte do que ardeu em 2025, não é? Está exatamente naquilo que não ardeu nos outros anos e, portanto, há uma certa memória da vegetação que também é para ter em conta. Ou seja, modelos que tenham em conta a recuperação da vegetação. E de facto eu podia mostrar-vos, mas já teria excedido ainda mais o meu tempo e portanto não vou mostrar, mas posso dizer-vos que a meteorologia tem um papel muitíssimo importante na forma como a vegetação recupera de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida e, portanto, a memória que tem o sistema de anos anteriores também tem que ser tida em conta. E chego, digamos, ao final da minha aula e que é dizer o seguinte, mas então afinal, que era a pergunta que eu tinha feito no princípio, porquê é que a meteorologia manda nos fogos em Portugal? E a resposta que eu costumo dar é porque a meteorologia
manda nos fogos porque nós deixamos que ela mande. Ou seja, se olharmos para este triângulo, como qualquer destes triângulos, ou para o conjunto dos triângulos, como um circuito elétrico, e que já sabemos que se eu aumentar, digamos, a resistência num destes circuitos, como isto está em série, a intensidade da lâmpada vai diminuir. O que acontece na prática é que nós não controlamos, ou controlamos de uma forma demasiado lenta e demasiado ineficaz, a paisagem e o ordenamento do território, ou seja, a resistência deste circuito é relativamente baixa e não tem vindo a aumentar para impedir, de facto, grande circulação de corrente, não é? Que podia dar origem a lâmpadas muito brilhantes, que são grandes fogos. As ignições, que nós também poderíamos controlar, não temos controlado também de uma forma suficientemente eficaz. E, portanto, também não temos aqui grandes resistências, temos uma resistência relativamente baixa. Então, o que é que resta? O que resta é a parte meteorológica, seja ao nível da atmosfera, no dia-a-dia dos fogos, seja ao nível do clima, quando eu olho para os fogos numa base anual e comparando muitos anos entre si. E aquilo que resulta é que, quando a atmosfera ou o clima de um determinado ano não contribuem para haver grandes fogos, ou seja, a resistência é grande, aqui tenho uma grande resistência e a intensidade da corrente é baixa, porque temos aqui uma grande resistência. E, portanto, a luz tem uma intensidade fraca, ou seja, vamos ter menos fogos ou fogos muito menos gravosos. Quando a meteorologia escancara as portas para que haja grande desenvolvimento e propagação de fogos, ou o clima, que também é o que está a acontecer, cada vez vai se escancarando mais, no fundo, o que vai acontecer é que todo o circuito elétrico acaba por ser essencialmente controlado pela meteorologia. E, portanto, eu agora vou transpor isto para, de facto, para algo mais importante, eu diria, quer dizer, para este curso não, mas para a nossa vida todos os dias, que é para o nosso planeta, para o clima do nosso planeta. E o argumento é muito semelhante, é dizer, tudo o que se passa no nosso planeta tem que ser visto numa tripla perspectiva. Por um lado, o clima. Por outro lado, a paisagem. Por outro lado, os humanos que aqui habitam. E cada uma destas componentes tem características distintas. A primeira é que o clima é previsível, ou seja, e quando eu digo clima, também digo a meteorologia, se estiver a pensar para os fogos do dia seguinte. A meteorologia e o clima são previsíveis porque nós temos modelos cada vez melhores que nos dão indicações preciosas daquilo que eu posso esperar amanhã ou depois da manhã, ou do que respeita à organização dos estados de tempo para daqui a 50 ou 60 ou 70 anos, ou 100. Ora bem, portanto, o clima é previsível. Felizmente não é controlável. Portanto, na realidade, eu não consigo, não é, controlar os estados do tempo. A paisagem, pelo contrário, é gerível. Portanto, se houver vontade política, e quando eu digo vontade política, indiretamente quer dizer vontade social, nós podemos investir, isso implica sempre um investimento de capital, na gestão dos combustíveis e na gestão da paisagem. Claro que isso implica que o dinheiro, como obedece a um princípio de conservação, se investir mais aqui, é menos noutras coisas. Cabe, no fundo, à sociedade decidir aquilo que é importante. Finalmente, os humanos são educáveis. E eu quero dizer que são educáveis no sentido de que, através de ações como esta que eu estou aqui a fazer, espero que esta informação sirva para que fiquem mais sensibilizados para todo este problema. Há outras formas de educar menos agradáveis, que é através da coima, através da vigilância, etc. Mas seja como for, na realidade, eu tenho que olhar para o problema dos incêndios, em particular em Portugal, como para o problema do clima em geral e das alterações climáticas, desta maneira que eu acho que é a maneira correta de olhar. É sempre na tripla perspectiva do clima, da paisagem e dos humanos. E termino com uma frase que me parece que é muito apropriada para aquilo que se segue e, sobretudo, para a temática deste curso, que é aquilo que os ingleses costumam dizer, que é "Fire is an ever a gentle master", e que eu costumo traduzir por "o fogo só sabe ensinar à bruta". Infelizmente, nós só aprendemos com as lições do passado, e normalmente aquelas lições duras em que há mortes e em que há perdas de vidas e bens, e depois, normalmente, a nossa memória tende a esvair-se porque estas coisas são essencialmente são pontuais e depois tende a haver um certo período em que o impacto é mais ameno e tendemos a esquecer.
E, portanto, a única forma de, digamos, mitigar esta maneira um bocado brutal de ver é através de uma frase que eu gosto muito de um silvicultor senegalês, se não estou a erro, chamado Baba Dioum, que em 1968, numa conferência, preferiu esta frase que eu acho que é fantástica, que diz assim: e no fim apenas conservaremos aquilo que amamos, apenas amaremos aquilo que compreendemos e apenas compreenderemos aquilo que nos ensinam. E, portanto, de facto, eu acho que a solução, quer para os fogos em Portugal, quer para o clima em geral, mas se olharmos agora para os fogos em Portugal, é haver uma muito maior sensibilização da população em que se dê valor à floresta, se dê valor à paisagem e se perceba que temos que lidar com os fogos de uma forma como lidamos com os gatos, ou seja, não é domesticando, mas sim domando, ou seja, aprendendo a conviver com os fogos, porque a nossa paisagem, o fogo faz parte da nossa paisagem, e, portanto, fogos que não são combatíveis e fogos que extravasam todas as proporções, no fundo têm que ser vistos como a natureza a tentar repor equilíbrios perdidos, devidos muito em particular à ação do homem, quer diretamente através de gases com efeito de estufa e que, portanto, têm impacto depois no comportamento geral da atmosfera, quer comportamentos também diretamente aplicáveis ao homem que resultam de dinâmicas da população que fazem com que estes dois lados do triângulo se tornem incompatível com o tipo de meteorologia que vai acontecer devido às alterações climáticas. E fico-me então por aqui. Já ultrapassei a hora, com certeza, mas, bom, 2 minutos. Se tiverem perguntas, terei todo o gosto em responder. Se não, o que vai acontecer é que eu, não sei se hoje, mas amanhã, o mais tardar, irei pôr as coisas que eu sugiro, documentos que eu sugiro que leiam para complementar esta aula. E, portanto, a aula suplementar 01, que é o Triângulo do Fogo, está diretamente relacionada, não é, com esta aula e, portanto, também podem, se quiserem, começar a olhar para ela.